16ª aula da Escola da Constelação. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve, ativa o sininho para você sempre ser avisado quando eu estiver publicando vídeos novos. E na aula de hoje, eu escolhi um assunto muito importante, que é o assunto dos vícios. Quem não teve em sua família alguém, de alguma forma, viciado? Porque os vícios não são só vícios em droga, vícios em bebida. Nós temos hoje, de uma maneira muito intensa, o vício de jogos, por exemplo. Vícios da internet, né? Vícios de comida. Então, assim, quando a gente para pensar, mas o que é um vício, afinal? A palavra vício, na verdade, ela vem do latim. E ela significa falha ou defeito. Então, a gente pode definir que o vício é um hábito repetitivo que causa algum tipo de prejuízo, né? Algum tipo de falha na vida das pessoas. E também envolve, muitas vezes, as pessoas ao redor. E a pergunta que mais me fazem como consteladora: Ione, vício tem cura? Vamos analisar uma pessoa com vício em álcool ou drogas, né? Que são os vícios mais temidos, né? Com certeza, tá? A pessoa viciada tanto em álcool quanto em droga, ela vai provar na vida dela de sabores, é ou não é? E tudo isso vai causar para ela reflexos negativos. E é claro que, por exemplo, a pessoa é viciada em droga, então a vida dela é arrebentada, mas também as pessoas que a cercam também são prejudicadas. Então é aquela coisa de... Uma característica que eu vejo bem comum do viciado, e é por isso que muitas vezes é difícil a cura, né? É porque ele disfarça, ele diz que ele não é viciado. Ele diz que ele não tem o vício. A pessoa é viciada em álcool, ela diz não, que ela não é viciada em álcool, né? Então, o que eu posso trazer de positivo aqui nesta live é que os vícios possuem cura, sim, né? Existe aí um processo a ser seguido para que a pessoa consiga se livrar do vício. Eu mesmo já tive pessoas que fizeram constelação, por exemplo, de vício comigo, de cocaína. E nesta constelação houve o entendimento dele, ou do porquê ele buscava o vício. Quando ele conseguiu entender o porquê que ele buscava o vício, quem ele estava buscando no vício, né? Ele conseguiu preencher aquilo, curar aquela situação e largar o vício. Então, a constelação familiar é um dos caminhos, sabe, mas super benéfico para o vício. Por quê? Porque diante da constelação, a pessoa viciada ela consegue entender o que acontece. Então, a cura é possível sim, e claro, né, gente? Eu já tive clientes, por exemplo, que foram viciados em cocaína durante muitos anos e foram internados, né, em boas clínicas, lá permaneceram por mais de 1 ano e conseguiram se livrar totalmente da droga. Né? Então, eu já tive também viciados que estavam 4 anos longe do vício e retornaram. Então, sempre tem que olhar a cura profunda. Toda vez que um vício é realmente feito a cura profunda daquela dor, porque o vício é uma doença, sim. Então, toda vez que eu curo aquela dor específica, você consegue fazer com que a pessoa deixe o vício, né? Então, se a gente for olhar assim, quais são os vícios mais comuns que existem, né? É o álcool, né? O álcool é bem forte, isso, e a gente vê isso muito, é muito antiga, né? Isso é muito antigo, a gente vê isso na família, lá nos ancestrais. A compulsão por comida, sabe? Porque alimentar-se é algo natural, né? É um presente para a vida de todos. Mas existem pessoas que não conseguem estabelecer equilíbrio diante disso, né? Então, a gente vê então, o álcool, a comida, as drogas, né? Tem pessoas viciadas em jogos de azar, em trabalho, totalmente viciado em trabalho.
em pornografia, em medicamentos, e vem agora, por último aí, os aparelhos tecnológicos. Então, quando que a pessoa se torna viciada? Torna-se viciado todo aquele que tem falta daquilo, né? Então, assim, ele não consegue ficar sem. Então, eu sinto uma falta de alguma coisa que eu não recebi, muitas vezes lá na infância eu arrumo um substituto, e aí eu não consigo sentir falta desse substituto, porque eu percebo que ele me preenche. Pega o álcool, por exemplo, né? Bert Helling fala sobre o álcool, por exemplo, pela busca do pai. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Então, digamos que ele usa o álcool para substituir o amor do pai. Então, a cada vez mais ele quer mais o álcool, porque ele quer se preencher. Ele quer se preencher. Então, quando a gente fala de vícios e constelações, nós temos que deixar claro que constelações não podem ser vistas como um diagnóstico, né? Como um diagnóstico. A gente pode sim olhar o campo. Bert Helling, ele fez muitos estudos a respeito disso. Então eu vou colocar aqui nessa aula algo, né? Vou colocar aqui uma reflexão, na verdade, porque existem vários fatores. Por exemplo, eu já constelei muitas questões de vício. Eu já constelei vício de jogos, já constelei vício de álcool, já constelei vícios de bebida. E eu percebo nos movimentos das constelações que sempre tem uma dinâmica diferente. Sempre tem uma dinâmica diferente. Se você for buscar os livros de Bert Helling, eles nos traz que muitas vezes aparecem dinâmicas hereditárias. Tá? Muitas delas pode estar explícita ou não. Mas também Bert Helling traz muito forte, né? Muito forte, a busca pelo pai diante do vício. Isso é uma das coisas que ele traz de uma maneira muito, muito forte. Então nós temos, como eu já vi dentro das constelações, esta questão hereditária, né? Tem também as questões genéticas, pelo estilo de vida, pelo ambiente, pelo contágio social. E assim, e sempre uma constelação, ela vai ajudar justamente para reconhecer, para ver sobre isso, né? Então, o alcoolismo, os alcoolismos que eu fiz, a constelação, sempre foi a falta do pai. E era uma coisa muito interessante, sabe, gente? O alcoolismo era assim, o filho veio constelar, porque ele estava indo para o álcool. Ele tinha falta do pai, esse pai tinha do avô e do bisavô. Entende? Então, na linha masculina é muito forte isso. Isso não quer dizer que a mulher não é alcoólatra. E também é a busca pelo pai. Tá? Também era a busca do pai. Então, assim, muitas vezes a mãe prende tanto o filho e ela impede o filho de ir em direção ao pai. E ele pode usar o álcool para ir em direção ao pai. Mas também tem toda essa parte hereditária, toda essa parte dos ancestrais. Eu fiz uma constelação certa vez, que foi uma constelação que me ensinou muito. A pessoa que me buscou, ela veio para constelar o alcoolismo na família. Essa pessoa era a única pessoa sóbria, homem, daquela família. O pai era alcoólatra, todos os tios, os irmãos do pai eram alcoólatras, os avós eram alcoólatras e os primos eram alcoólatras. Ele era o único homem que não era. E ao colocar, né, a constelação, ficou visível a lealdade familiar. Então, o que é uma lealdade familiar? É quando as pessoas têm o mesmo padrão mental. Mesmo padrão mental. Então, assim, um outro fator que eu percebi também nas constelações, gente, são filhos que o pai separou da mãe e esse filho teve falta de contato com o pai. Então, o que acontece? Ele sente muita falta do pai, sabe? E muitas vezes a mãe, proibiu ele de ter contato. Então, é como se ela
falasse para o filho: o que vem do seu pai não vale nada. Então esse filho precisa preencher com algo. Preencher com algo. E ele vai preencher muitas vezes com droga ou com álcool. Ou até mesmo nos jogos, que hoje está muito forte isso, né? Então, assim, os filhos querem preencher a falta deste pai, porque ele não dá conta, sabe? E o vício, ele vem como se fosse esse preenchimento. Uma outra observação, né, do estudo do Bert Helling, que ele faz é que o vício também pode vir em forma como se fosse uma expiação, né? Então, eu já falei que ele pode vir nessa busca pelo pai incessante, ou por uma lealdade familiar, então eu vou ser igual a alguém daquela família, mas também ele pode vir em forma de expiação, expiar uma culpa, uma dor, né? Ou até mesmo alguém que foi excluído do sistema, tá? Então, assim, é um jeito de essa pessoa, ela se vicia como autopunição, mas na verdade aquilo não é dela, não é dela, tá? E ela não sabe nem por que ela está usando droga. Então, se a gente for olhar tudo isso, né, e fazer um breve resumo, então a visão sistêmica, as constelações, elas compreendem o quê? Que cada indivíduo faz parte de uma grande teia. Ou seja, cada um de nós está, de alguma forma, conectado com a vida dos familiares e também com os acontecimentos do contexto de cada um. Então, pode, por exemplo, ocorrer, né, de uma mãe construir uma imagem negativa do pai para o filho. Quando esse filho cresce, ele busca afastar-se interiormente da figura paterna. Mas no decorrer da vida, ele vai buscar suprir essa ausência paterna com outra coisa. E aí pode vir o vício. E um vício, ele pode se arrastar, né, de geração para geração, tá? Então, a exclusão também é um fato que é muito forte dentro do sistema familiar, tá? Uma outra questão que eu já constelei um fato assim, e eu percebo nos estudos de Bert Helling também, ele nos fala isso, que é uma questão de que a pessoa tem desejo de morrer. Então, aquela pessoa que é viciada com drogas mais pesadas, ela tem o desejo de morrer. Então, é um desejo inconsciente que ela não sabe de onde vem, mas que ela quer morrer. E essa é a parte linda das constelações, quando a gente pode trazer isso para a luz, né? A gente traz isso para a luz para que a pessoa possa perceber o que está acontecendo. E nessa constelação que eu tive a oportunidade de constelar, essa pessoa que estava drogada, que usava droga, ela estava representando um antepassado que cometeu suicídio. Então, ela tinha o mesmo desejo de morrer. Como ela não tinha a coragem para suicidar-se, ela usava droga pesada. Porque a droga, ela é um caminho que leva à extinção muito mais rápida. Então, é como se ela pudesse diminuir o poder diante da vida, né? Então, assim, como é importante essa questão dos vícios ser trazido para uma constelação. Porque ali você vai entender qual é a dinâmica daquele vício. Porque eu não posso dizer que é só falta do pai. Eu não posso dizer que é lealdade familiar, né? Pode ser um excluído. Então, eu preciso olhar, né, e perceber o que tem por trás daquilo. Então, tem como vencer os vícios, sim. Só que eu preciso atacar a causa. Se não atacar a causa você não vence os vícios, gente. Não tem como. Então, a constelação, ela traz esse entendimento, né? São identificados ali os emaranhados no sistema que estão permitindo que o vício se perpetue. Se você pega uma lealdade familiar, o que está fazendo com que se perpetue? O vício do filho, do pai, do avô, do bisavô. E aí é olhar para tudo isso e realmente aceitar a história, aceitar os antepassados, né? Porque normalmente a pessoa se envolve num emaranhado desse por amor. Ninguém se envolve num emaranhado desse que não seja por amor.
Então, a partir do momento que a pessoa faz uma constelação familiar, eu quero deixar claro aqui, tá claro aqui, que eu sou a favor de que a pessoa que tem o vício, que tem uma compulsão, ela possa estar combinando diversas metodologias. Ela não fique só nas constelações familiares, porque ela vai fazer a constelação, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela deve sim buscar ajuda médica, ela deve sim buscar ajuda psicológica, porque eu acredito assim que é olhando para todas as metodologias que tem à disposição para a cura, é que a pessoa vai curar. Mas o bom de tudo isso é que tem um caminho para a cura do vício. Porque eu vejo muitos pais se acabando em virtude do vício de um filho. Eu vejo muitos casamentos sendo destruídos em virtude do álcool. Eu vejo muitas famílias falindo em virtude do vício do jogo. Então, tem como curar isso sim, tem como estar olhando para isso e encaminhando essa pessoa para a cura. Porque, de alguma forma, ela está ali, daquela forma, usando droga, ou sendo alcoólatra, ou jogando por amor à família. Sempre o vício é um pedido de pertencimento de algum jeito. Eu espero ter contribuído com vocês um pouco com essa aula sobre vícios. Lembre-se, se inscreve no meu canal, ativa o sininho aí para receber informações do próximo vídeo. Grande abraço, até o próximo vídeo.